Lucas 18, verso 1 diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. E na mesma cidade também havia uma viúva, que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouviu que esse juiz injusto diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos orar, e só peço para abrir só um pouquinho mais o som, Edgar. Obrigado. Pai, estamos diante da sua palavra e clamamos a ação do Teu Espírito, não só no meu falar, mas também no escutar de cada um, e que a Tua palavra encontre lugar em cada coração e frutifique para a Tua glória. Essa é a nossa oração, na certeza que o Senhor há de iluminar o nosso entendimento e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Desde pequeno, de criança, eu aprendi uma frase de um amigo. A frase que diz que Deus pode responder 3 respostas a uma oração. A uma oração Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer espere. E talvez das 3 respostas, a mais difícil de lidar seja a espere. Porque quando Deus diz sim, a gente festeja. Quando Deus diz não, a gente aprende a viver com o não, se resigna. Agora, quando Deus diz não é não e não é sim, é espere, a gente pergunta: quanto? Porque eu já estou esperando há um tempo. E eu continuo orando e a resposta que eu tenho entendido da parte do Senhor continua sendo: espere. Até quando, Senhor? Disse uma vez o salmista. Até quando o Senhor não faz justiça à minha causa? Lá em Apocalipse, capítulo de número 6, João tem uma revelação que os mártires continuam clamando ao Senhor: até quando o Senhor não vinga o nosso sangue que foi derramado? E é a uma pergunta a respeito de quando que vai vir esse reino de Deus que nós estamos esperando, é que Jesus conta esta parábola a respeito de um juiz iníquo que não quer fazer justiça a uma viúva que dia a dia vai à sua porta e diz: faz justiça contra o meu adversário. Jesus está contando essa parábola, que tem como propósito fazer uma antítese entre esse juiz iníquo que menospreza o pedido de uma viúva e o seu pai, que é Deus. Há alguns judeus que na época de Jesus eram chamados de fariseus. Eles eram a elite religiosa de Israel e eles ansiavam pela vinda do Messias, porque entendiam que o Messias iria libertar Israel do domínio
dos romanos. Os judeus não tinham mais exército, eles não tinham mais plena liberdade de julgar os seus casos, tanto que, para condenarem Jesus, tiveram que entregá-lo à mão do imperador, não, mas do regente ali das suas cercanias, que era, no caso, Pilatos, romano. Eles já não tinham mais honra, eles se sentiam saqueados nos seus impostos, e eles odiavam os romanos. Eles não viam a hora de que Deus fizesse justiça contra os romanos, e aos olhos de quem é injustiçado, Deus sempre demora. E eles perguntam a Jesus, então, quando é que vem esse reino? Quando é que vem esse Messias? Quando é que Deus vindica os seus eleitos? Quando é que Deus vai punir o mal? Quando é que Deus vai tirar esse jugo do nosso pescoço e nos honrar como povo de Deus que nós somos? E aí Jesus conta essa parábola, e o Lucas, que registra essa palavra no Evangelho, que tem o seu nome, Evangelho de Lucas, ele já nos dá uma dica do porquê Jesus contou essa parábola em resposta a gente que se sentia injustiçada, que se sentia oprimida, e que aguardava uma intervenção de Deus que a princípio não chegava nunca. O Lucas vai nos dizer no verso de número 1, que Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desanimar. E essa palavra desanimar pode ser traduzida como se entregar ao mal. Então Jesus conta essa parábola para gente que se sente injustiçada, gente que se sente oprimida, gente que está esperando uma ação de Deus que parece que não vem, a fim de que essas pessoas que se sentem lesadas, oprimidas, injustiçadas, diante de um Deus que se demora em atender a sua petição, elas não apenas parem de orar, mas também não se entreguem ao mal. Porque se tem uma tentação para quem está esperando uma resposta de Deus que aparentemente não chega, é se entregar ao mal. Porque já que Deus está demorando tanto, então é melhor eu fazer alguma coisa. E geralmente essa coisa que a gente faz, já que Deus não está fazendo nada, geralmente é mal. É um jeitinho, é uma intervenção humana para tentar resolver um problema que só Deus pode. Como foi o caso de Abraão e Sara, que esperavam o nascimento de Isaque, e não vinha nunca, e não vinha nunca, não vinha nunca, até que uma hora chega a Sara e diz assim, quer saber de uma coisa? Vamos fazer a nossa parte, está aqui a minha serva. Se deite com ela e tenha um filho com ela, e esse filho há de ser meu. Talvez você não chegue a esse ponto de se render ao mal, mas diante de uma demora de Deus em agir em relação à sua vida, você pode se render ao cinismo. Você vem num culto como esse e você ouve, irmãos, não se desanime, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. E você ouve e diz assim, ah, claro que vai. Sei, estou esperando. Você não se rende ao cinismo, mas pode se render ao ceticismo.
Você continua vindo à igreja, você continua participando, você continua ouvindo, mas no fundo você não crê em nada. Não crê em nada. Você pode não se render ao ceticismo, mas se rende a uma vida dúbia. Porque há pessoas que elas acham que podem experimentar o melhor dos dois mundos. Do reino de Deus e da presente era. E aí, então, ela meio que pensa assim: se esse negócio de Deus, de reino, de céu, for mentira, pelo menos eu aproveito um pouquinho. Agora, se for verdade, Deus há de considerar que eu estava com um pé lá no reino, pelo menos um pé eu estava. Eu não pus os dois. Eu não me entreguei por inteiro, mas um pé estava. E Deus há de levar isso em conta. Eu fui umas vezes na igreja, eu ajudei uma viúva, eu entreguei uma doação. Deus há de considerar. Então Jesus conta esta parábola para aqueles que estão se cansando de esperar. E a resposta que esta parábola quer dar a quem está cansado de esperar, a fim de que este que está cansado de esperar não se renda a qualquer um destes males mencionados aqui, são duas razões, pelo menos as que eu enxergo. Porque num tempo de espera você não deve se render ao mal, mas continuar orando e continuar esperando em fé. Primeiro, irmãos, porque Deus, apesar de tudo, ainda que você não veja, Deus continua, foi, é e sempre será bom. Deus é bom. Ainda que você não veja, ainda que você não reconheça devido a certas fases da vida que você tem que passar, Deus não pode negar-se a si mesmo, aconteça o que acontecer, pode levantar a sua voz aos céus e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu declaro em louvor que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Porque quando você está esperando uma resposta que não vem, é claro que você precisa julgar se esse seu pedido de fato é legítimo diante de Deus. Mas se o for e a resposta demorar, uma coisa que muita gente pensa é assim: será que eu estou orando certo? Será que eu não estou orando errado? Será que não existe assim uma forma de orar que Deus atenda mais rápido? Será que não existe uma pessoa que está mais perto de Deus, que eu possa ir lá, aquela irmã, e dizer: irmã, ore por mim, porque ela orou por mim, então Deus vai responder? Aí eu fico pensando, se for assim, irmão, então a imagem do céu é mais ou menos assim: você vai orar, aí Deus fala assim para os anjos: olha lá, ele vai orar. Aí os anjos se reúnem ao redor de Deus e dizem assim para Deus: Senhor, qual é a condição para atender essa oração? Deixa-me ver. Bom, ele tem que orar pelo menos 20 minutos. Aí você começa a orar. Você ora 19 minutos e diz amém. Aí os anjos: por 1 minuto, Senhor. Pois é, por 1 minuto, perdeu. Se fosse 20, ela atendia. Aí você vai orar: Senhor, qual é a condição? Que ele ore de joelhos. Aí você vai orar, ora em pé, perdeu.
Tinha que ser de joelhos. Que você diga a tal palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Oração não é magia. Porque qual que é a ideia da magia? Tem um mágico e tem um poder sobrenatural que pode ou não se submeter ao mágico. E para que esse poder sobrenatural se submeta ao mágico, esse mágico precisa saber algumas palavras chaves. Abracadabra que seja. E se ele sabe dizer as palavras certas, na hora certa, no lugar certo, com o instrumento certo, uma varinha, uma rosa, uma toalha, então ele usa esses objetos e esse poder então fica submisso. Deixa eu te dizer, se o Deus que você crê, na hora que você se ajoelha para orar, é esse, eu tenho uma péssima notícia. Esse Deus que você está orando não é o Deus e Pai de Jesus. Se é um Deus melindroso que você tem que saber quais são as palavras certas, qual pessoa certa você tem que acessar, qual é o lugar que Deus ouve, que Deus não ouve oração, onde que é o templo, onde tem mais... Esse não é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que você está orando, esse juiz injusto aqui, que só atende a uma oração se for não sei quantas vezes molestado. E aí, na 100ª vez que ele foi molestado, ele vira e diz, bom, agora então eu vou atender, porque já chegou a medida. Quando Jesus conta essa parábola, a intenção não é dizer assim para a gente, está vendo? Esse juiz é como Deus, então para que você seja atendido por Deus, você tem que fazer como essa viúva. Não. O que Jesus está dizendo é, Deus não é como esse juiz. Esse juiz é injusto. Deus é justo. Esse juiz, ele não se importa com as pessoas que clamam a ele por justiça. Deus é todo misericordioso. Deus não despreza a oração de ninguém. Esse juiz é melindroso. Deus não, Deus é gracioso. Aí você ouve isso que eu estou dizendo e diz assim para mim, então quer dizer, pastor, que não precisa orar? Porque o que eu estou entendendo é o seguinte, Deus vai atender a minha oração... Não porque eu orei em lugar X ou lugar Z, não porque eu orei de joelho, orei em pé, não porque a minha oração foi de 2 horas, ou se a minha oração foi de 2 minutos, Deus vai atender a minha oração porque Ele é bom. Exatamente. A resposta de Deus não está condicionada ao meu mérito, a resposta de Deus está condicionada ao caráter dEle. Deus é bom, Deus ama, e a Bíblia diz que Ele não negará bem algum àqueles que o temem. Que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Aí você ouve e diz, bom, então quer dizer que tanto faz se eu oro, se eu não oro? Quer dizer que não faz diferença se eu chego para um irmão e digo, irmão, eu tenho um motivo de oração, por favor, interceda por mim? Claro que faz diferença. Claro que importa, mas o que eu estou tentando dizer para você é que a gente não vai orar a Deus para manipular o poder de Deus, mas para a gente se render ao poder de Deus. Alguém aqui se lembrou de orar pelos passarinhos para que Deus os alimentasse? Ah, é mesmo? Olha, esqueci, ainda bem que você orou, porque senão eu ia esquecer de alimentar os passarinhos hoje, estão todos alimentados. A gente não vai orar só para falar, a gente vai orar para ouvir. A gente não vai orar para que Deus saiba, mas para que a gente saiba o que a gente tem que fazer. Porque em todas as situações que a gente passa na vida, Deus sabe o que fazer. Quem não sabe é a gente. Quem não sabe é a gente.
Então a gente chega diante de Deus com a nossa causa e diz assim: Senhor, está aqui o meu filho. O Senhor pode curá-lo. Mas, se não for da tua vontade curá-lo agora, o que eu tenho que fazer? Senhor, está aqui esse currículo. O Senhor sabe que eu preciso de um trabalho. O Senhor sabe que eu preciso de um emprego. O Senhor sabe que eu preciso que uma porta se abra. Mas se essa porta não se abrir, qual porta que eu tenho que bater? Senhor, está aqui essa causa. Senhor, eu estou pedindo para que os meus irmãos orem comigo. Para que no meio desse deserto eu não volte para o Egito. Para que eu enxergue qual é a tua vontade, qual é a tua direção. E então, se o Senhor não for da tua vontade me tirar desse deserto agora, que pelo menos eu não me perca, eu não fique dando voltas, mas que eu siga em frente até o dia que eu possa olhar para esse deserto, olhando para trás. Porque o Senhor me guiou, o Senhor não permitiu que eu morresse no deserto, o Senhor me direcionou. O que diz o Senhor lá em Jeremias? Clama a mim, e eu responderei, e te anunciarei coisas grandes e coisas ocultas que você não sabe. Não é Deus que não sabe. Somos nós quem não sabemos, então oramos para que Deus nos fale. Nós não precisamos convencer Deus a nos abençoar. Nós não precisamos convencer Deus a nos ajudar. A Bíblia diz que todas as bênçãos celestiais já têm o sim de Deus em Cristo Jesus. Todas. O que a gente tem que orar é para que a gente, diante da provação, a gente não se coloque fora do caminho que Deus tem para cada um de nós, o caminho que Ele já se propôs nos abençoar. Então essa é a primeira razão. Por que não me render ao mal? Diante de uma espera. Eu tenho um Deus que me ama. Você tem um Deus que é bom. E você vai orar a Ele, para que Ele então te abençoe com instrução. Eu te instruirei o caminho que você deve seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Agora, um segundo motivo é para que você não perca a fé. Porque, irmão, o que é viver pela fé? Viver pela fé, dentre muitas definições, é você viver o hoje de acordo com aquilo que você sabe Deus falou a respeito do amanhã. Se amanhã você vai fazer uma prova, hoje você estuda. Se amanhã você viu na previsão do tempo que vai chover, hoje você coloca o guarda-chuva na bolsa. Se amanhã você sabe que uma via pela qual você passa está interditada, hoje você procura uma alternativa. Porque muito do que você faz hoje revela aquilo que você crê em relação ao amanhã. É por isso que Jesus vai dizer no último versículo: digo-vos depressa, o Senhor lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que Jesus fala isso? Porque Jesus sabia duas coisas. Que ia chegar um tempo que Deus ia fazer justiça. Ainda que seja no dia final. Mas a segunda coisa que Jesus sabia é que até lá muita gente ia se desviar. Muita gente ia se cansar no caminho, muita gente ia deixar a fé. Porque não é fácil você viver no mundo em que você olha assim e diz: puxa, o fulano de tal nem teme a Deus, nem acredita em Jesus, faz o que é errado e está se dando bem. E eu temo a Deus, eu o busco e estou aqui.
Salmo 73, o salmista diz assim: por que os ímpios prosperam? Essa já foi a sua pergunta alguma vez? E aí, qual é a vontade? Bom, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Já que eles fazem e estão se dando bem, então, Senhor, eu estou precisando. Essa é a nossa saída na tangente. Senhor, eu estou precisando, o Senhor sabe. Deixa eu te dizer uma coisa de todo o meu coração, e como alguém que quer te ver no último dia de pé diante de Jesus. Não vou te enganar, deixa eu te falar uma verdade. Por você, se você quiser seguir a Jesus nessa vida, saiba de uma coisa: você pode perder muito. 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 Porque não dá para seguir Jesus e ter tudo. Não dá para chegar em Canaã, a terra que mana leite e mel, e comer codorniz do deserto. Você escolhe, é Canaã ou codorniz que você quer. Não dá para manter o status de primogenitura de filho de Deus e vender esse direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas, só porque você na hora está com fome. Te pergunto, o que você quer? É manter o status de primogenitura ou prato de lentilhas? Não dá para aceitar todo o dinheiro ou possibilidade de ganho e continuar com a consciência limpa diante de Deus. O que você quer? Não dá para se render a uma aventura e querer depois que Deus salve o casamento. O que você quer? Não dá muitas vezes para continuar no emprego e continuar diante de Deus com a cara limpa. O que você quer? E em alguns contextos que não é o nosso, graças a Deus por isso, não dá para continuar vivo sem negar a Jesus. O que você quer? Então, eu vou lhe avisando, seguir Jesus nessa vida tem como condição a disponibilidade, eu estou disposto a perder. Se você quer só ganhar, não dá para seguir Jesus. Aquele que quiser vir após mim, nega-se. Mas deixa eu te falar uma segunda coisa. Você pode perder muito. Aliás, eu te pergunto, na sua caminhada cristã, o que você já perdeu por Jesus? Na sua caminhada cristã, você pode perder muito por causa de Jesus. Mas saiba, não importa o que você perder por causa de Jesus, da sua consciência para com Deus, do seu caminho em Deus, que será maior do que você já ganha e ainda há de ganhar. Não. Porque se você quiser andar com Deus, olha, aprenda isso. Se você quer andar com Deus, você não pode ficar com os olhos só no agora, só no hoje. Se você ficar com os teus olhos só no agora, só no que eu ganho agora, você vai trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, aquilo que é verdadeiro por aquilo que é efêmero, aquilo que de fato é vida por uma ilusão. Se você quiser andar com Jesus, você tem que estar com os teus pés no hoje, mas olhando o que vem amanhã. É isso que é fé. Eu não estou vendo nada, eu só estou perdendo, mas eu sei que amanhã Deus há de fazer justiça.
Eu não estou vendo nada hoje, eu só estou perdendo. As pessoas estão dizendo, você é bobo, você está perdendo muita chance por causa desse fanatismo, mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso. E por fim ele se levantará e os meus olhos verão a Deus. Então eu perco hoje, mas eu não perco a fé. Eu perco hoje, mas eu não perco Jesus. E demônio nenhum vai se levantar diante de mim para apontar o dedo. Nenhum. Nenhum. E quem olha lá, o que Deus prometeu fazer lá, tem forças para viver o hoje. Porque está olhando para lá, com os olhos fitos em Cristo Jesus, prossigo para o alvo. E todas as outras coisas são pedrinhas que brilham, mas não se comparam com a coroa da vida. E nesse dia, quando você estiver lá, finalmente vai ficar muito claro e você vai entender que não há riqueza maior, não há alegria mais bendita e não há maior honra do que no último dia estar à direita de Jesus e ser chamado e declarado diante de anjos, potestades e toda a criação, esse é meu filho que remi. Esse é meu filho, essa é minha filha. Terceiro e último. Porque diante das esperas, a gente não se rende ao mal, mas continua em oração, e olhando firme para Cristo, caminhando em fé. Porque nós temos um Deus que não despreza nenhuma oração. É impressionante, né? Qual é o pai que, por mais ocupado que esteja, pai normal, né? Mãe normal, não para ajudar um filho? Por exemplo, se tem um dia que eu estou correndo, é dia de culto eu estou correndo. E hoje, por exemplo, eu estava correndo, fazendo as coisas, tal, para chegar aqui. E aí, chega o meu filho, o Rian, com o celular na mão, dizendo para eu achar um tal de backyardigans. Filho, vai fazer outra coisa. Não, porque eu quero o backyardigans. E aí, tá bom, daqui. Aí, backyardigans, está aqui, pode assistir. Aí, daqui 1 minuto ele vem. Não, mas eu não quero em alemão, não. Não, mas não está em alemão, está em inglês. Não, eu quero português. E aí, filho, assiste inglês mesmo. Aí eu parei, coloquei português. E ele continuou me pedindo coisas até a gente chegar aqui. Apesar de toda a minha correria. Se Deus é o Deus que foi revelado na pessoa de Jesus, e ele é o oposto desse juiz apresentado nessa parábola, então Deus não é muito diferente. Porque é impressionante Jesus, assim, ele sabe para onde ele tem que ir. Ele sabe o que ele tem que fazer, até porque ele sabe quem ele é. Aí um dia ele está numa festa de casamento, falta lá um bendito de um vinho, que na época era como se faltasse o bolo da noiva. Já pensou você está num casamento e faltar o bolo? Vergonha que ia ser. Aí chega lá a Dona Maria e fala lá para Jesus, olha, não tem o bolo, ou seja, não tem o vinho. Jesus diz assim, não é chegada a minha hora. Mas aí ele já vê lá a noiva se desmanchando em choro, a festa já indo lá para a sua derrocata. Ele fala assim, me traz aí algumas talhas de água e transforma a água em vinho. Não estava na agenda, é o Messias, não é garçom. É o Messias. Veio para salvar o mundo, não veio para salvar a festinha de casamento. Mas, diante daquela necessidade, ele abre deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui na minha agenda de Messias. Tem um espacinho, vai, toque vinho. Aí ele está andando com seus discípulos, numa das poucas vezes que ele sai da Galiléia, e vem uma mãe lá desesperada, por favor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele é o Messias, ele diz assim, eu vim para os judeus.
E eu estou preparando esses discípulos aqui, ó, depois eles que vão para o mundo, abençoar o mundo, mas a minha missão é para os judeus. Eu não fui chamado senão a casa de Israel. Não está na minha agenda atender mulher cirofenícia. E aí a mulher diz, eu sei, Senhor, mas eu sei que o Senhor é Messias, e que os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Aí ele está, ok, grande a tua fé, mulher, vai que a tua filha está curada. Aí ela chega, a mulher está curada lá. Teve um espaço na agenda do Messias, para uma mãe, que clamou por uma filha. Lá no fim do ministério, ele está indo já lá para Jerusalém, ele sabe que ele vai ser crucificado, ele sabe que vai receber cusparada na cara, ele sabe que vai ser traído pelos seus próprios discípulos. Imagina o estresse que estava. Aí no meio do caminho lá, chega um cego no meio da estrada, gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos também estavam estressados e começam a dizer, fica quieto, cego, não atrapalhe o mestre. Aí ele para, traz-me ele aqui. O que tu queres que te faça? Que eu veja. Então veja, meu filho. Na cruz. Na cruz. Na cruz. Imagina a gente na cruz. A gente ia falar, ai que dor. Ai, que injustiça fizeram comigo. Oh, Senhor, me vinga. Ladrão. Ladrão. Não é gente boa, não. Ladrão. Vira para ele. Se fosse eu, meu filho, seria uma carinha de madeira, né? Na última hora. Ele vira para Jesus e diz, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? Aí, o que Jesus diz para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus, mesmo tendo aquele plano, aquela agenda de Messias, teve tempo para a noiva desesperada, porque não estava acabando o bolo, teve tempo para a mãe, que estava desesperada por causa de filho, teve tempo para cego, que viu a sua última chance de ser curado, teve tempo para um ladrão, e na sua agenda, pela sua misericórdia, pela sua graça, também tem tempo, tem no lugar na agenda de Deus, para mim e para você. Essa é a nossa esperança. Não há causa que seja tão grande, nem tão pequena. Não há causa que seja tão importante ou tão insignificante que não possa o coração de Deus se dignar em olhar, em atender. Esse é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Eu não estou dizendo que Deus vai sair aí atendendo tudo quanto é pedido, até porque a gente já viu os motivos pelos quais muitas vezes Deus diz não, que são bons. Mas eu quero lhe dizer que você pode se ajoelhar, pode colocar sua causa diante do Senhor, porque não tem oração que ficará sem resposta. Deus não menospreza a ninguém que se ajoelha diante dele e coloca o seu coração. Não tem. Você sabe que uma missionária da Junta de Missões Nacionais conta que ela estava cuidando de algumas crianças num abrigo, lá no Nordeste do Brasil, e aquelas crianças sofrendo com a seca, porque não chovia de jeito nenhum. Não chovia, já não tinha água para tomar banho, já não saía água da torneira. As crianças, juntou ela e as crianças e oraram a Deus, Senhor, o que mais a gente pode fazer? A gente ora para que o Senhor olhe para nós, para a nossa situação, tenha misericórdia. A gente precisa de chuva. Oraram. Foram para o dia. Um pouquinho antes de anoitecer, contra todas as previsões, mas caiu tanta água. Mas tanta chuva.
E a felicidade foi tanta que todo mundo saiu não só para colocar balde, mas para brincar na chuva. E aí uma menininha chega para aquela professora e diz assim: professora, Deus é tão bom que deu água não só para a gente beber, mas para a gente brincar. Por isso que vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Não se render ao mal. Não se entregar. Não se revoltar. Mas continuar com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque a Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Que assim seja e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.